As pessoas acham que comer fibra serve, né, simplesmente para funcionar o intestino. Se eu pudesse aqui explicar para você, imagina um iceberg, né? E o iceberg é aquela estrutura que tem uma pontinha, que é visível, e o mar, né, esconde aquela base dele, que é a maior parte dessa estrutura, né? Então, quando a gente fala sobre fibras, fibras que a gente só encontra nos carboidratos e que a gente só encontra nos vegetais, é, né, em legumes, em verduras, nas frutas, nos grãos integrais, as pessoas acham que fibra só serve para isso, funcionar o intestino, né, fazer o intestino funcionar melhor. Que sim, é verdade, isso é muito bom para a saúde intestinal, mas nesse vídeo eu quero te explicar que comer fibras vai muito além disso. Quero que você entenda isso para você tomar consciência e tentar ir melhorando nisso, que eu sei que não é um processo fácil, eu sempre falo isso, porque até eu tenho dificuldade como nutricionista, né? Então, o que é que eu quero que você entenda inicialmente, né? Quais são esses grandes benefícios das fibras, né, nessa base do iceberg que a gente não ouve, né, ouve falar muito, enfim. Primeiro é esse funcional intestino que eu falei para vocês. O segundo, pessoal, é que, né, a cada momento que você vai comendo fibra, é como se as fibras selecionassem as bactérias boas no seu intestino. Então imagina teu intestino como um campo de futebol e, né, um time de futebol. E nesse time de futebol sempre vão ter jogadores bons e jogadores ruins. Você quer, né, se você fosse um técnico, ter os melhores jogadores ao seu lado. Trazendo a alusão para o intestino, você quer ter as melhores bactérias que são anti-inflamatórias dentro do seu intestino. Então as fibras elas servem exatamente para selecionar essas bactérias que são anti-inflamatórias. Entendeu aí? Então, a partir do momento que você escolhe comer mais, sei lá, fruta no teu dia, mais um legume no teu dia que você não comia, mais um carboidrato mais integral, você está selecionando bactérias que são anti-inflamatórias para elas morarem, se desenvolverem, se espalharem dentro do teu intestino. Então, isso é obviamente favorável para a tua saúde, para a saúde do teu intestino. O outro ponto também é que existe uma coisa chamada de eixo fibra microbiota intestino. O que é que isso significa? Que além de selecionar essas bactérias anti-inflamatórias, né, você primeiro seleciona elas, você vai comendo fibra, elas vão crescendo, e a partir do momento que elas vão crescendo, elas vão se liberando, digamos assim, vão te recompensando com substâncias anti-inflamatórias. Elas vão literalmente soltando, e o teu intestino ele vai absorvendo, né, essas substâncias anti-inflamatórias, né? Ele vai liberando essas bactérias, ele vai absorvendo essas substâncias anti-inflamatórias e, consequentemente, tu vai criando um microambiente intestinal anti-inflamatório. Então, olha só, o simples fato de você escolher comer mais fibra, olha só o tanto de coisas boas que vai acontecendo e teu intestino vai sendo modulado pouco a pouco e você vai tendo a verdadeira, né, saúde intestinal. Isso gera uma prevenção de que você não tenha doenças a nível intestinal. E se você já tem, isso vai ajudar muito no teu tratamento. Então, se você tem Crohn, se você tem retocolite, se você tem síndrome do intestino irritável, se você tem outras doenças do intestino, o fato de você ir comendo mais fibra é um processo terapêutico. Então, fibras é igual tratamento do intestino, certo? Mas vamos lá, né? Vamos aqui adiante. Eu quis dar essa introdução só para você entender, né, a importância de você estar realmente priorizando as fibras na tua dieta, certo? Mas vamos começar aqui devagar, começando exatamente pelo problema, né? Problema.
O que é que está tirando as fibras do nosso prato hoje em dia? Por que, que a gente está consumindo menos fibra e, consequentemente, é isso que está levando a esse grande caso de doenças intestinais, né? É isso que está sendo, por isso que eu coloquei aqui, ó, o erro que está acabando, né, com a saúde do nosso intestino. Então, o que é que está causando esse erro? Eu consigo pensar aqui em duas coisas muito simples. A primeira coisa é que nós estamos realmente escolhendo comer menos alimentos com fibras. E aqui tem uma série de coisas que podem explicar isso. O fato mesmo da seletividade alimentar. Tem pessoas que gostam de frutas, outras não, né? Tem pessoas que não gostam de comer verduras, a gente está com menos tempo hoje para cozinhar. Algumas frutas, algumas pessoas falam que é mais caro comer saudável. A gente conseguiu, né, viciar o nosso paladar em comidas tão saborosas, tão palatáveis, que, né, são os alimentos mais processados e ultraprocessados, que hoje comer uma fruta, um legume, um grão integral parece meio sem graça, porque o nosso cérebro já conseguiu identificar outros sabores que são mais intensos, né? E quando a gente vai comer uma comida de verdade, parece meio sem graça. Então a gente realmente está escolhendo comer menos alimentos com fibras. E isso vai degrenindo a nossa microbiota intestinal. Isso vai criando um ambiente, né, um microambiente pró-inflamatório, ou seja, pró-inflamação no intestino. Então, comer menos fibra vai adoecendo o nosso intestino pouco a pouco. O ponto 2 é que hoje a indústria alimentícia, vamos chamar assim, é mais fácil, está fazendo um grande desfavor para a nossa saúde, que é refinar grãos. Isso está o quê? Diminuindo a oportunidade de comer mais fibras. Vou te dar um exemplo bem simples sobre isso, né? Mas só dando aqui um adendo. A indústria hoje ela está polindo, está retirando as fibras dos grãos e está chegando para a gente alimentos sem fibra. A verdade é essa. Por exemplo, arroz branco. Aí a gente tem a farinha de trigo refinada, que ela perde completamente, né, as suas fibras. Então a gente está comendo mais carboidrato simples que não tem fibras e isso também não é o ideal para a nossa saúde. Então aqui dando um exemplo bem simples para você entender isso na prática. Olha só, em 100 gramas do trigo bruto, ou seja, daquele trigo que sai lá, né, o cara tá lá no campo, o agricultor lá, ele tá retirando o trigo lá literalmente do campo, né? Então esse trigo bruto, né, em 100 gramas desse produto a gente encontra ali mais ou menos 12 gramas de fibras. Quantidade boa. Cada 100 gramas de trigo você está consumindo ali, consumiria no caso, 12 gramas de fibra. Só que esse trigo bruto, vou até escrever aqui, né, do trigo bruto. Só que esse trigo bruto aqui, ele, né, o agricultor lá, ele vende para a indústria. E quando chega na indústria, esse trigo se transforma em farinha de trigo integral. Vamos descer por níveis aqui, tá bom? Então o cara pegou lá a indústria esse trigo bruto e transformou ele em farinha de trigo integral. Então em 100 gramas dessa farinha de trigo integral, que já foi um processo de transformação, de refinamento, né, pela indústria, já baixa aqui para 10 gramas de fibras. Ou seja, a gente perdeu aí 2 graminhas. Parece que não foi muita coisa, né? Só 2 graminhas e tudo. Mas aí que vem a outra parte que é pior. A maior parte dessa farinha de trigo integral, ela deixa de ser integral. Ou seja, a indústria vai lá e refina ainda mais esse trigo bruto. Então, formando o que a gente chama de farinha de trigo refinada, que é aquela farinhazinha branca que faz pão, que faz bolo, que faz bolacha, que tudo aquilo que é saboroso, né? Então essa farinha de trigo refinada, que é aquela que você pode até comprar facilmente, né? Você vai no supermercado e tem lá farinha de trigo, com fermento, sem fermento, enfim. A cada 100 gramas dessa farinha de trigo aqui, pessoal, deixa eu subir mais aqui. A gente tem 3 gramas de fibras. Ou seja, aqui foi uma redução de 75% das fibras quando comparado com o trigo bruto. Então, olha só, já foi uma redução extremamente grande. E hoje, todos os
os produtos de panificação que estão nos supermercados, eles são feitos a partir dessa farinha de trigo refinada. Então é por isso explica, ponto 2, de que esse processo de refinamento que a indústria alimentar está fazendo está diminuindo a nossa disponibilidade de fibras no nosso prato e, consequentemente, isso tem prejudicado a saúde do nosso intestino. Deu para entender aí? E o pior, isso, como eu falei para você, não para apenas na farinha de trigo integral. Ou vários outros grãos, se não todos, passam por esse mesmo processo. Entendeu aí? Então é isso que está eventualmente retirando, né, a fibra dos nossos pratos e, consequentemente, prejudicando a nossa saúde intestinal. Porque a gente vai comer menos fibra. É tipo um ciclo. É um ciclo mais ou menos assim, ó. A gente vai reduzindo o consumo de fibras. A gente vai reduzindo esse consumo. A nossa microbiota, que eu já gravei aqui vários vídeos sobre isso. É aquele conjunto de bactérias que moram no nosso intestino, que ela se divide entre boas e ruins, deve haver um equilíbrio. Então essa microbiota ela vai empobrecendo, porque o que faz essa microbiota ser saudável, rica e anti-inflamatória, ter essas características, é fibra. Então se você está comendo menos, essa microbiota ela vai empobrecendo. Esse processo de empobrecimento da microbiota, a gente chama ela de disbiose intestinal, certo? E essa disbiose intestinal, ela é como se fosse um primeiro gatilho, tá certo? Para inflamar o seu intestino. Então, você fica com disbiose, o intestino começa a dar pequenos gatilhos de processos inflamatórios e, consequentemente, as doenças intestinais vão começando. E aí você fica com o intestino doente, entendeu? Então funciona mais ou menos assim, tá? Vamos agora aqui para um outro ponto, só para aqui dentro, que é: por que comer mais fibras muda o jogo, né? Muda tudo. Vou te explicar isso de uma maneira simples, para que você entenda. Por que, então, que comer fibras é tão importante, levando essa questão de que não é apenas funcionar melhor o intestino. Repito, isso é importante, mas é uma visão ainda muito pequena, né? O principal mesmo é o que eu vou tentar agora te explicar. Um dos principais, né? Não, que não é só isso. Mas funciona assim, pessoal. Quando você come fibra, você come lá uma fruta, a tua microbiota... Primeiro ponto é o que, na verdade? Você não come fibras para alimentar você. Não sei se você sabe, mas você raramente, ou não vou nem falar a palavra raramente não, você é mais real. Você não absorve as fibras, né? O seu intestino é como se elas passassem quase todas intactas. Você come a fibra, ela entra na sua boca, passa por todo o seu trato gastrointestinal e ela não é absorvida, e se é absorvida é um negócio muito pequeno. Então o que é que acontece? Ela vai parar, vamos começar assim, lá no cólon, tá? O que é o cólon, né? Na verdade, o intestino grosso é a última parte do intestino. Então essa fibra ela chega lá no final do intestino, que é esse intestino grosso, esse cólon, e lá ela vai encontrar a nossa microbiota intestinal, que são esses grupos de bactérias. E essa microbiota ela começa a fermentar essas fibras como para se alimentar. Então você come fibras para alimentar essa microbiota. E é como se elas te recompensassem. Você alimenta elas com fibra e elas vão assim: ah, já que ele me alimentou, eu vou recompensar ele de alguma forma. E como é que ela recompensa a gente nessa microbiota? Liberando o que a gente chama de ácido graxo de cadeia curta. Vou deixar aqui a sigla só para ficar mais fácil. Então, esse ácido graxo de cadeia curta são essas substâncias anti-inflamatórias que agem no intestino. E são 3, tá? São 3 ácidos graxos de cadeia curta que são liberados pelo processo de fermentação das fibras que a gente escolhe comer. Um é o acetato, o outro é o propionato. Não precisa decorar isso, tá? É só para você entender aí. E por fim, que é o que eu quero chegar, é esse butirato aqui, ó. Butirato. Esse butirato aqui, que é uma dessas moléculas anti-inflamatórias que são liberadas pela nossa microbiota através da fermentação das fibras, como eu disse para vocês,
ele gera os principais e os mais potentes efeitos anti-inflamatórios no teu intestino. Como, por exemplo, vou falar que só aqui alguns exemplos por cima. Eles ativam a célula frio. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, no canal da gente, que eu explico assim. O título tem até assim, tá até assim, o freio da inflamação no seu intestino. Enfim, existe uma célulazinha que mora no nosso intestino, que a gente chama ela de célula Treg. Eu gosto de chamar ela de célula freio. E essa célula é como se ela é como se ela fosse um vigia. E toda vez que o nosso intestino está inflamando, ela vai lá e para esse processo de inflamação. É como se ela soasse como um freio mesmo. Por isso que eu gosto de chamar ela de célula freio. Esse linfócito Treg ou célula Treg. Então, o butirato, que é esse produto anti-inflamatório que vem das fibras que você come, ela ativa mais essas células frio e, consequentemente, isso aqui reduz a inflamação no seu intestino. Entendeu aí? Uma outra coisa que também faz é que o butirato ele fortalece a barreira intestinal. Já expliquei também isso aqui em alguns momentos, se não me falha a memória. Então, o que é que acontece? O nosso intestino ele tem uma barreira natural, todo mundo tem isso. E essa barreira ela vai selecionando o que é absorvido, o que é que pode passar para dentro depois do intestino, para a corrente sanguínea ou não. Essa barreira enfraquece, a gente chama isso de leaky gut, a gente chama isso de intestino permeável. Tem um monte de nome aí. E isso vai adoecendo a gente. Quanto mais buracos forem aparecendo nessa barreira, porque ela vai enfraquecendo, ela vai formando realmente como se fossem lacunas, isso vai prejudicando a saúde do nosso intestino e do nosso corpo. Porque essa inflamação do intestino ela começa a passar também para o restante do nosso corpo. Então esse butirato ele vai fortalecendo essa barreira intestinal, deixando ela mais forte, mais rígida, né? Isso vai também impedindo o processo de inflamação, certo? Então mais uma coisa que ele faz. E entre outras aqui, tinha algumas coisas para falar, mas eu só quero no final das contas que você entenda o que essa aqui é a mensagem principal. Você não come fibras para você. Você come para alimentar sua microbiota e ela te recompensa com substâncias que são anti-inflamatórias. É isso que eu quero que tu entenda. Toda vez que você vai comer fibra, você está alimentando essa microbiota e ela vai. Olha só, esse cara é um cara legal, ele está me dando fibra, então eu vou ser legal com ele também. E eu vou liberar essas substâncias aqui para que ele possa ter um intestino mais anti-inflamatório. Entendeu aí, pessoal? Então é por isso que você deve sim voltar a comer fibras. Mas como é que a gente faz isso nos dias de hoje? Trazendo à tona aquela questão que eu falei, né? A indústria alimentícia está fazendo o quê? Está reduzindo as fibras dos grãos, a gente está selecionando o que a gente vai comer no sentido de não estar mais querendo comer alimentos com fibras. Então, eu vou passar aqui 5 passos muito simples, sem complicar a tua vida. Tu pode começar com um por vez, não tem problema. Então, olha só como é simples, velho. É tão simples que é aquela coisa que eu até penso assim, é aquele óbvio que precisa ser dito, mas eu fico pensando, caramba, será que eu tinha que gravar um vídeo para falar isso? Né? Porque é aquela coisa, o simples que funciona a gente não tá fazendo, tá? Então, o primeiro passo seria o que? Comece comendo 2 frutas por dia. Quais? As que você gosta. Então, se tu gosta de banana, se tu gosta de maçã, vai comer essas duas. Se tu gosta de mamão e abacate, vai comer essas duas. Entendeu? É só isso. Eu não tô preocupado aqui em, você tem que comer a fruta X porque ela é muito rica em fibras. Não, toda fruta tem fibras, umas mais, outras menos. Mas nesse primeiro momento aqui, coma 2 frutas por dia, só isso. As que você mais gosta. Ponto 2, coma também 2 legumes. Eu entendo legumes aqui como tudo, verdura, hortaliça, essas coisas. Por dia, seguindo a mesma regra que você gosta. Se tu gosta de alface e tomate, tu vai comer isso. Se tu gosta de beterraba e cenoura, tu vai comer isso, não importa. Quantidade, também não importa, importa é que tu tá comendo. Mas se você quiser pesar, comece com 150, 100 gramas, 100 a 150 gramas. Ser bonzinho com vocês. 100 a 150 gramas por dia, tá?
que é uma boa quantidade, aí você escolhe comer ali no almoço, no jantar, em um dos dois, ou se quiser comer nos dois, melhor ainda, mas começa comendo dois por dia. Ponto 3. Inclua leguminosas no seu prato. As leguminosas são um grupo de alimentos que, sem brincadeira, é aqueles alimentos que mais selecionam bactérias boas, né? Lembrando aquela história do futebol lá do time, né? E mais seleciona bactérias que têm um efeito mais anti-inflamatório. Que leguminosas são essas? Feijão, ervilha, grão de bico. Eu sempre confundo se grão de bico se escreve com hífen ou não, mas tá aí com hífen. Grão de bico, fava, lentilha, enfim, essas são as principais. Então escolhe uma dessas leguminosas aqui. Feijão é mais comum para o brasileiro, né? E também come aí uma vez por dia. Pega o feijão, come lá uma vez ao dia, não sei. Pega ervilha, bota lá como verdura, né? Junto com a tua verdura, não sei também. Grão de bico, enfim, o que tu gostar. Mas as leguminosas são esses grupos de alimentos que mais selecionam, que mais fortalecem, que mais faz crescer essas bactérias boas no nosso intestino, tá certo? Ponto 4 é vá mudando aos poucos os grãos refinados para grãos integrais. Exemplo clássico. Se hoje tu tá comendo pão refinado, né, o que é o pão branco, vai para o pão integral. Passou ali algumas semanas, ou daqui 30 dias, sei lá. Entrou já no teu hábito, na tua dieta, tu tá mais acostumado ali a comer pão integral, etc. Agora vai passar para outro grão que é refinado, certo? Para grão integral. Então agora vai para o arroz. Sai do arroz branco, vai para o arroz integral. Um exemplo aqui, viu? Passa mais 30 dias, conseguiu, assim por diante. Então vai fazendo esse processo com leveza, eu diria, tá? Se for querer mudar às vezes tudo de uma forma muito brusca, não vai ser sustentável. Então vai fazendo isso de forma progressiva, sempre pensando em médio e longo prazo, não curto prazo. As coisas que não dá certo. Eu sou nutricionista, eu sei como é que esse negócio funciona, acredite em mim. Então, aos poucos, vá fazendo esse processo de mudança dos grãos refinados para os grãos integrais. E por fim, eu gosto muito dessa ideia, que é adicione fibras extras às suas refeições. Então, por exemplo, você vai comer. Você foi aqui no ponto 2, aí você escolheu comer 2 legumes por dia. E você botou lá alface e tomate. Para enriquecer ainda mais de fibra, você vai pegar um pouquinho de chia e vai jogar em cima. Outro exemplo, você vai comer um iogurte natural e é muito bom para a saúde intestinal, inclusive vocês devem saber disso, né, por conta do que é uma fonte natural de probiótico. Aí para melhorar ainda mais, deixar ainda mais essa refeição com qualidade para o teu intestino, você vai colocar aveia, entendeu? Então você vai enriquecendo com essas fibras extras. E que fibras extras são essas? Eu gosto muito da chia, da aveia, inclusive o farelo de aveia, comparado com a farinha de aveia, é melhor, porque o farelo tem mais fibra, ele consegue ser menos refinado do que a farinha. Normalmente é regra, tudo que é farinha tem menos fibra. Farinha de trigo, farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de, sei lá, soja, enfim. Tudo que é farinha normalmente perde muito o seu teor de fibras. Também tem aquele outro lá que eu esqueci agora, velho, o nome, olha. É a linhaça, granola, tem umas granolas muito boas. Então você vai, né, literalmente. Fibra extra aqui também pode ser, sabe o que? As oleaginosas. Oleaginosas. Tipo, castanha, de caju, castanha de pará, enfim, isso que é mais comum, né? Então, nozes. Eu peço pra lembrar dessas coisas. Mas enfim, entendeu? Então também pode usar isso aqui como fibra extra. Certo? Então, teve uma oportunidade de fazer uma refeição, aí você pensa com consciência, o que é que eu poderia adicionar de fibra extra assim? O pensamento é esse. Teve a oportunidade de fazer uma refeição, caramba, o que é que eu poderia deixar aqui para deixar mais
aumentar a qualidade, aumentar o teor de fibra e também pensando em sabor, né? Porque fica muito gostoso você pegar um iogurte natural, bota lá chia, bota umas castanhazinhas, deixa a refeição até inclusive mais saborosa, certo? Então isso que eu queria te passar hoje, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra ti, tá bom? Qualquer dúvida deixa aqui no vídeo, né? Aqui nos comentários do canal aqui do YouTube. E até uma próxima e fiquem com Deus e uma boa semana.